Oi, eu sou o Ben Martin Balik e sou estrategista de marketing de performance para o agro. Criei esse podcast porque eu vi muita empresa do agro incrível deixando dinheiro na mesa por falta de processo comercial, processo de marketing e de pós-venda. Meu objetivo aqui é simples: ter uma prosa que dê clareza, método para a sua operação ser mais eficiente, desde a produção de conteúdo na internet até a venda, a fidelização do produtor rural e do pecuarista. Bora ver então como sua operação pode ser mais estratégica e menos improvisada? Fala, galera do Agromarketing Digital, tudo bem com vocês? É um prazer inenarrável estar mais uma manhã, tarde, noite, aí você correndo, parado, dormindo, dirigindo, ouvindo a gente. Então, muito obrigado por você estar parando para ouvir nós. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito... Se você acha que seu marketing está avançado, é que você não ouviu o RevOps ainda na sua vida. A gente vai traduzir isso aqui para você, a gente vai trazer muita informação e, é claro, eu trouxe um especialista no assunto, Lucas Ordonha. Bem-vindo, Lucas, muito obrigado por ter aceitado mais uma vez o convite. E, claro, Lucas Ordonha agora faz parte do time da Lidicultura. Muito obrigado, Ben, pelo convite, sempre um prazer estar aqui. Você falou um termo que é bem legal, cara, é um negócio bem avançado, mas eu acho que isso é uma do DNA da Lidicultura, né? É estar com o olho no futuro e trazendo isso para o presente. Então, muito bom estar aqui com você. Top, maravilha. Bom, gente, é lógico, né? Falamos inglês aqui, mas você conhece a gente gosta de traduzir esses termos aí de marketing para vocês ficarem entendidos no assunto e poder, na roda do marketing, ser o mais sabichão, a mais sabichona de todas. Então, Lucas, o que é o raio do RevOps? Vamos traduzir para o português, então, né? O RevOps nada mais é do que operação de receita. Então, é quando a gente tem uma pessoa responsável por ajudar a orquestrar o marketing, vendas e pós-vendas. Então, você tem alguns posts bem legais lá no Lidicultura, que é esse embate, né, do vendas com marketing. Cara, isso ocorre em todos os segmentos, né, e no agro não seria diferente, mas essa sinergia, ela se estende também para o pós-vendas. Então, o marketing tem que estar alinhado com vendas, mas tem que estar alinhado com pós-vendas para saber o que o pessoal está falando, como que está o pós-atendimento, como que está esse relacionamento com o cliente, para ele devolver insumos para o marketing melhorar e virar uma estrutura única ali, né? E essa pessoa, ou esse setor que cuida de orquestrar vendas, marketing, pós-vendas. Ficou um pouco mais claro, Ben? Acho que sim. É a integração, então, desde que o momento que o contato chega ali, né, o produtor começa a sua jornada, falou com a primeira pessoa da empresa, até o fim da vida desse produtor. Não da venda em si, mas até o fim da vida dele. Ou o fim da vida da empresa. É basicamente isso. É basicamente isso. E não só dele, né? Porque a gente começa a identificar padrões e com aparato de dado, né? Então, se eu tenho ali, desde quando o produtor entrou na minha jornada, então ele foi impactado por um post. Então, eu sei que foi um post X. E ele entrou na jornada, conversou com o pessoal de vendas, converteu. Então, ele já está na minha base. Quando eu tenho essa base de clientes, eu tenho que considerar que eu tenho que trazer mais receita com o cliente que eu já tenho. Não ficar jogando mais estímulos para buscar mais clientes cada vez mais. Então, é você fazer mais com menos, né? Não estou falando que a gente vai parar de buscar novos clientes, não é isso. Mas rentabilizar o que nós já temos, né? Então, essa é a ideia. E escutar esse cliente, né? Então, esse é o papel do pós-vendas. Isso ainda é meio mistificado no agro, né? Mas tem que ter alguém ali cuidando a longo prazo para trazer mais insumos e vender mais. Perfeito, perfeito. E por que toda empresa devia começar a pensar em RevOps, assim, sabe? Nessa operação de receita, assim? Show. Para ter redução de custo e aumento de receita. Então, é fazer mais com menos, né? Essa é a ideia. Essa é a ideia. E eu vi isso no... Pode falar, por gentileza. Para o pessoal ter um estímulo visual, eu lembrei de um funil, né? Um funil não, um gráfico, né? A gente chama de bow tie, né? Gravata borboleta. Eu acho que seria legal a gente pôr na tela. Isso vai ajudar para quem não está ouvindo a gente, lógico, você vai ter que ir lá no YouTube para ver, mas eu vou tentar narrar aqui para vocês e falar um pouquinho sobre
essa gravata borboleta ali, né? Então, basicamente, é as etapas de um contato dentro e que todas as informações estão integradas, que vai desde a aquisição desse novo contato do produtor até o que a gente chama de LTV, é Lifetime Value, ou seja, o tempo, quanto que o lead gerou de receita durante um período de tempo, né? Todo o tempo que ele esteve dentro da empresa. Então, é só para você entender como que funciona até ele virar uma oportunidade, da oportunidade até ele virar uma compra recorrente, né? Um cliente ativo e promotor da marca, né? Um promotor das vendas, que vai indicar para outro produtor e assim por diante. É isso mesmo, né, que a gente está falando, né, Lucas? É exatamente isso, bem. E um ponto bem legal é que, vou colocar até no contexto de agro ali, de empresas de insumos, sementeiras e tudo mais. A volumetria de dado que nós temos é enorme. Então eu sei o que esse meu produtor rural ele produz, eu sei em que período que ele faz safra, o que ele faz safrinha, então eu tenho muita informação. E o relacionamento já é muito próximo do ATV ou do RTV com o próprio produtor. Então qual que é a ideia? Trazer essas informações para o marketing, para melhorar as comunicações com o próprio produtor ou com essa gama de produtores que pode vir a acontecer e melhorar essa conexão com vendas. Porque às vezes o amiguinho do lado está tendo uma dificuldade que você se desempenha muito bem. Seu atendimento é muito bom. Então é você unir forças para vender mais. Esse ponto que você comentou do LTV é manter cada vez mais o cliente dentro da base. Então que ele não vá procurar em outro lugar porque ele não precisa. Tudo que ele quer ou tudo que ele ainda não sabe que precisa já está dentro de casa, já está dentro da empresa. Então aí a gente ainda, vamos entrar em umas siglas, né, e depois a gente explica, mas aí você reduz o seu CAC, que é o custo de aquisição do cliente. Porque se eu mantenho bons clientes na minha base, eu não preciso ficar fazendo várias ações exorbitantes, eu vou fazer ações estratégicas, né? Só que como que o marketing vai ter essas informações se ele não conversa com pós-vendas, sabe? Perfeito. Então, o papel do revenue, né, do operador de receita ali, não é ficar dando pitaco na vida de cada um, nem cuidando de marketing, cuidando de vendas, cuidando de pós-vendas. Ele é o elo. Ele vai entrar para ajudar essas três vertentes, essas três verticais a trabalhar em sinergia, em conjunto. Perfeito. E hoje a gente pensando no cenário da maioria das empresas do agro, você diria que elas controlam qual parte desse funil Boltai aí que a gente está vendo de gravata borboleta? Você acha que eles conseguem trabalhar em quais etapas aqui, pensando dentro do RevOps, né? Falando de maturidade, né? Que a gente está a realidade. A gente, né, falou aqui do mundo perfeito, mas qual que é a realidade do agro hoje? Cara, hoje, infelizmente, a gente está bem distante disso. Acho que foi até um tema relevante a gente trazer isso à tona. Porque tem muita gente que não conhece. E tem um fator que é cultura. E a gente fala também da estrutura de CRM, quando a gente falou da última vez. Tem o sistema CRM e tem a cultura CRM. Aqui é muito bem embargado nisso. Tem a cultura de revenue, de receita, né? E tem a operação na ponta. Então, hoje a gente tem ali... A gente está aí ali de cultura, está na vanguarda disso aí, que é estruturar o marketing, mas a gente ainda vê que tem muita dificuldade do marketing conversar com vendas. E tem muitas empresas que nem tem pós-vendas. Que o pós-vendas é quem fez a venda. É o vendedor, né? É o vendedor. Só que isso meio que sobrecarrega, né? Porque você tem que cuidar do seu atual cliente, pensar nos que estão chegando. Então, às vezes, isso aí sobrecarrega a galera. Quem tem consegue se aperfeiçoar nisso é ótimo. Mas chega um momento que não dá, né? Você vai sobrecarregar. Então, se a gente colocasse hoje no modelo geral do agro, precisa melhorar muito o contexto de marketing, de comunicação, criar uma ponte bem estruturada para vendas e começar a olhar para o pós-venda de uma forma mais estratégica, não só para resolver problema. Não estou dizendo que são todas as empresas, que generalizar no agro é grande demais, mas eu vejo que a galera fica muito focada em resolver BO. Então, a saca veio estourada, ou alguma coisa não veio como eu gostaria. Então, aí você vai resolver esse BO quando já é um problema. Mas se você entende que o pós-vendas ele é relacionamento com o cliente a longo prazo, você já está um passo à frente disso, sabe? Perfeito. Porque não é o vendedor fazer todas essas etapas, mas sim várias equipes fazer essas etapas. Então, você está dizendo que, e eu também concordo com o que você está dizendo, que hoje o agro, se ele trabalha parte dessa estrutura de revenue operation, né, de operação de receita, ele trabalha na seleção de produtores,
e na parte de fechamento e onboarding desses produtores, ajudar ele a implementar o insumo ali. Então, ele trabalha das 8 etapas, ele trabalha 2 da Exato. etapa dentro desse modelo. E muito, muito, muito legal, muito relevante. Vou até tirar aqui o modelo agora para a gente ficar vendo aqui um ao outro. Então, essa importância de você ter o controle total dessa jornada, ela é relevante a ponto de conseguir enxergar as oportunidades e as falhas do processo, né? Exatamente. E você coletar dados bem orientados. Então, eu estava conversando com o pessoal na semana passada o volume de dados que o agro gera. E aí eu falo, pô, e o que eu faço com esse monte de dados? Então, se você tem esse aculturamento de, pô, vou estruturar para o dado que é de marketing ajudar no marketing, mas dado de pós-vendas também ajudar no marketing. Unir tudo isso para melhorar o meu processo de vendas e manter mais tempo no cliente dentro da base, eu começo a não ter só dados isolados. Então, isso é um ponto muito interessante. Você vê que isso, a gente está falando de marketing, vendas e pós-vendas, mas ele tem outras atuações satélites, que é a galera de tecnologia. Então, pô, o que eu tenho de tecnologia dentro da minha empresa que eu posso melhorar para facilitar o fluxo? Então, eu tenho um CRM? Pô, não tenho. Mas eu tenho um planilhão? Tá, tenho. Então, o que essa planilha me mostra? Me mostra clientes que entraram no mês de março. Legal. Desses que entraram no mês de março, alguém é compra recorrente? Pô, tem uma galera que é compra recorrente. Então, separa aqui que isso aqui está mais para pós-vendas, né? Vamos fazer uma estruturação de relacionamento. Pô, não, essa parte aqui são clientes novos. Então, como que vai ser a tratativa com esses clientes novos para que eu consiga replicar e ser uma compra recorrente? Então, é começar a ter ideias e tomada de decisões a partir de dados que já existem. Eles já existem. Se ele está no WhatsApp do RTV, se ele está no LinkedIn, se ele está na planilha, ele existe. É só você organizar isso para que você tenha mais receita com menos investimento. Perfeito. E indo mais além também, lá no final, né, dessa jornada ali, é como transformar aqueles clientes, por exemplo, o produtor está na segunda safra com a gente, então quer dizer que ele confiou o suficiente para continuar ouvindo as nossas orientações e comprando nossos insumos. Então, como que eu transformo ele em um promotor da marca? Como eu faço ele indicar outras pessoas? Porque o que eu vejo o agro fazendo é tentar fidelizar o cliente, mas nunca transformar ele num promotor também, que ele é um canal de vendas e as pessoas não sabem. Exatamente isso, exatamente isso. A gente até brinca, né, que o produtor começa a fazer quando o vizinho começou a fazer. Então, pô, essa lógica de comportamento lá, ela existe no agro, né? E outro ponto que eu tenho visto também, às vezes a empresa ela foca num produto específico ali, então vamos supor que o produtor ele cultiva milho, então eu vou olhar para essa vertente. Só que se eu conhecesse muito bem meu produtor, eu saberia que ele também tem outros negócios. Então, às vezes ele faz a integração lavoura-pecuária, ele tem também pecuária. E eu tenho produto de pecuária dentro de casa. Então, às vezes a gente está tão focado numa questão que a gente não olha o 360 desse produtor, né? Com e certeza. Entra nesse contexto dele ser um promotor também, né? Então, ele poder facilitar a entrada com outros produtores, né? Que é o que a gente chama em inglês de cross-sell e upsell, né? Venda, né? Você pega um produto, ele tem o perfil para comprar outro produto, tem a necessidade daquele outro produto, então você já oferece para ele, porque às vezes ele não compra porque você não ofereceu. Exatamente. Ele nem sabe que você vende. Né? Exato. E aí você faz consegue trabalhar essa esteira de produtos mais ampla, né? Que eu acho que principalmente em cooperativa, isso é muito discutido. E aí, como é que eu vendo mais para o mesmo produtor? Porque é mais difícil conquistar um cooperado, né? Então, como é que ele faz para ele aumentar a esteira de vendas? Pelo menos quando eu dei um treinamento para time comercial lá da Bom Jesus, por exemplo, a gente falou muito sobre isso, né? Como usar a inteligência artificial para a gente olhar os dados. Eles tinham um BI lá, né, um Business Intelligence sobre a jornada do produtor, o que ele já comprou, qual é o potencial de compra e tal. Então a gente fotografava, né, eu tirava um print do BI, jogava no chat GPT e a gente criou alguns prompts para os vendedores conseguirem entender os dados lá e ver quais os potenciais clientes que ele tem que visitar primeiro, qual que ele tem que dar mais atenção, como que ele pode administrar melhor a carteira. Então, isso eu estou falando ainda na parte de vendas e pré-vendas, né? Então, disso, né? Não é nem de pós-venda ali, é transformar dados em tarefas, né? Então, acho que isso é muito relevante, né?
Exato. Os dados, eles falam algo, mas depende do que você pergunta para eles. Então, se é uma planilha lá, só porque eu tenho que alimentar ela, é uma coisa que tu vai ficar parada, estática ali. Mas se eu pego essa planilha, entendo o que ela interpreta e começo a usar esses dados para melhorar meu dia, ou melhorar meu relacionamento com o cliente, é outra parada. E um ponto bacana também que eu estava até pensando enquanto você falava, teve uma cooperativa que a gente fez um levantamento, né, para CRM, e a quantidade de dados que eles geravam e ficava lá no porão, digamos assim, cara, ajuda muito. E a gente identificou algumas dores, isso fazendo um levantamento básico, que o cooperado tem, que poderia ser uma forma de vender mais para ele ou manter ele mais na base. E uma das coisas que parece que é bobo, mas é saber aonde ele está, por conta de logística, saber o que ele produz e saber qual que é o histórico dele total. Isso todo mundo tem. Mas como que eu transformo isso num relacionamento melhor com o meu cooperado? Eu sou bem apaixonado no contexto de cooperativa porque é uma coisa que me encanta muito e tem muita oportunidade. Tem, é verdade. E como que a gente pode mapear e otimizar essa jornada do produtor, né? Então, como que a gente pode começar a fazer, assim, tipo, pensando em RevOps? Por onde eu começo? Eu vou falar do básico, do básico, do básico, do básico, que é essa pessoa. E quando eu falo operação de receita, não precisa ser um setor, tá? Pode ser uma pessoa que vai assumir essa responsabilidade para poder começar a orquestrar tudo isso. Então, a primeira coisa, ela tem que entender de marketing, tem que entender de vendas, tem que entender de pós-vendas, mas não é a pessoa que vai estar ali no front. Ela não vai estar ali na frente, vai ser o gestor de marketing. É o arquiteto, não é o pedreiro. Exatamente isso. E a primeira coisa é ouvir. É ouvir. Você sentar com a operação de marketing e falar, pessoal, como que está acontecendo aqui? E coletar as dores que o pessoal de marketing tem. E esse é o momento de você ir profundo mesmo, tá? Porque marketing vai ter várias dores de vendas. Ah, pô, manda lead qualificado, ninguém fecha. Aí fica difícil. Ó, pô, tô fazendo essa ação aqui, a ação foi X, mas passou em vendas e não evoluiu. Aí fica difícil. Então, coleta essas informações. Isso não é fazer intriga, tá? Você não precisa revelar o que o marketing falou para vendas. Mas você chega em vendas e coleta os pontos positivos e as dores. Fala, cara, o lead que vem não está qualificado. Então, conversei com o produtor, veio ali que ele era um produtor de milho, e quando eu fui ver, o cara produz soja, estava com todo o aparato para vender insumo de milho para ele, entendeu? Então, entende as dores que vendas têm, e do pós-vendas, como no agro não é tão comum ainda, mas começar a meio que exercitar isso. Se não tem uma vertical, uma pessoa que cuida disso, começar a estruturar isso. Tá? Pode ser nesse primeiro momento a ponta de vendas, porque é quem tem mais informações sobre o cliente para construir um pós-vendas. E aí vem um ponto interessante, a questão do CRM. Então, preciso ter um software? Não, mas você precisa ter um lugar para armazenar as coisas. Faz uma planilha, né? Começa a cruzar essas informações, cruzar esses dados. Coletei tudo isso, a pessoa de receita ela vai começar a bater o bumbo. Então, uma coisa que é legal, ter reunião, juntar todo mundo numa sala para ter ideias e ver quais são os pontos que dá para melhorar. Então, se as pessoas não se conversam, as soluções não aparecem. E fica sempre uma trave, né? Um achismo. Então, o lead não está qualificado, mas às vezes são meia dúzia de palavras trocadas, o lead fica qualificado, melhora a rotina de marketing, melhora a rotina de vendas. Então, acho que entraria primeiro nessa esfera. Pô, evoluímos. Agora já está bem mais robusto. Tem um ano que a gente começou a fazer isso. Agora a gente tem dado. E aí os dados que falam por si só. Então, os dados não mentem. E começa a analisar dados e tomar decisão baseada em dados. Sensacional. Porque a primeira coisa é você olhar o que ele... É porque, assim, já acontece uma jornada. Então, mapeie essa jornada, encontra os pontos falhos e vai arrumando esses pontos falhos enquanto você vai estruturando dados. Quando você tem os dados, aí você consegue ter a visão que não é intuitiva, é uma visão já mais estratégica, né? Porque você tem a visão intuitiva, você fala com um, fala com o outro, fala, não, minha intuição diz que a gente precisa fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, com base na experiência. Não estou dizendo que a experiência é inválida, eu estou dizendo que a experiência ela só atinge um nível de visão de futuro. Quando você tem dados, você mistura a experiência com dados, acabou. Aí você vai conseguir otimizar muito mais, né? Ter muito menos esforço, que é o que você falou, para converter mais. Puxa, sensacional. E assim, você falou de setores se conversarem, né? A gente fala muito aqui de marketing e vendas, eles acabam não se falando tanto.
E quando se falam, é um para cobrar o outro. Então, basicamente é isso. Pô, velho, você não está fechando lá, não sei o quê, mas a gente fez, cadê o negócio lá, a lista de produtor que foi no evento, cadê não sei o quê? Aí o Vendas, amanhã a gente tem dia de campo. Pô, amanhã? Mas você me avisa hoje, não sei o quê, e aí corre lá e faz não sei o quê. Né? Então, é aquela briga danada, né? De os dois se enxergarem como operacionais e não se unirem para serem estratégicos. Exatamente. Tem uma ilustração visual assim, que é igual a gente pegar uma canoa e colocar o time de marketing e o time de vendas um na frente do outro e eles remarem em direções opostas. Não vai sair do lugar, né? Exatamente. Então, o ideal é ter uma pessoa-chave que vai trafegar pelos setores constantemente. Exatamente isso. E é o que eu falo, a pessoa tem que ter consciência de marketing, tem que ter consciência de vendas, para se escutar um termo, escutar alguma coisa e ver que tá fora, fala, calma aí, vamos organizar isso aí, né? E empresas bem estruturadas é um setor com diversas pessoas, né? Lá fora, nos Estados Unidos, na Europa e tudo mais, esse movimento de revenue, ele tá crescendo cada vez mais, né? Porque você entende que o que você precisa como empresa é receita, e não só vendas propriamente dito, né? E que vendas é uma ponta da receita. Aqui, como a gente está ainda embrionário... É o start, né? É o start. Agora você tem que manter essa receita contínua e crescente. Exatamente. E é o que eu sempre falo, cara, parece chato, mas pensa no cliente que você já tem. Você já teve o investimento para trazer ele para dentro de casa. Você já está dentro de casa, ele já conhece você. Pô, Lucas, mas esse cliente meu, ele não tem aporte para ficar comprando mais e mais e mais e mais. Tudo bem, mas se ele já está um tempo com você, ele já conhece você. Então ele é um promotor da sua marca. Então, às vezes, ele não vai comprar muito mais, mas ele é um cara que vai te trazer mais 4 clientes sem o custo de aquisição do cliente. Você não vai ter que colocar no tráfego, né? Então, ou seja, você vai focar as ações de marketing no que tem que ser focado. Não só aquela coisa desesperada, né? Então, tem essa visão. Como a gente está evoluindo isso aqui no Brasil, até outros setores mesmo, fora do agro, estão crescendo nesse conceito de receita, de revenue, o que a gente pode fazer aqui? Uma pessoa que é interessada que isso tudo aconteça, vai passar um dia com marketing, um dia com vendas, identificando dores, um dia com pós-vendas. Se não tiver, vamos ver como a gente pode construir essa área e já pensar daqui a um ano ter alguém cuidando disso. Seria o Customer Experience, que é a experiência do cliente. Isso é inegável. Não é só depois que deu o BO. Tem que cuidar desse cliente para que não dê o BO. Organizamos tudo isso. Então, essa pessoa que vai ficar responsável por unir as pontas, ela vai escutar muito bem o marketing e tem que ter uma questão de quebra de ego também. Então, às vezes, eu por ser o marketing, eu quero que minhas coisas aconteçam da minha maneira porque eu acho que tá certo assim. E às vezes não tá. Os números não estão mostrando que tá legal. Então, essa orientação de dados é muito boa. E unir essa ponta com vendas, e você usou uma referência estratégica aqui, inenarrável, como diz você. Parece que a gente tá no barquinho, cara, tá todo mundo junto. Então, mas vendas está fazendo de uma forma, marketing está fazendo de outra. Tudo bem, mas no final não é em prol do crescimento da empresa. Então, às vezes, sei lá, não, mas eu vendo muito da minha maneira. Mas se você escutar seu amiguinho lá, será que você não venderia mais? Ou faria de forma mais inteligente? Né? Então, o marketing está aí para isso. Mas se eu escutasse mais vendas, eu poderia melhorar e refinar meus criativos ou as minhas estratégias de marketing? Sim. Então, acho que tem várias questões que transcendem a estratégia, entra meio que no perfil, sabe? Então, cara, baixa o ego, escuta, conversa, né? No final do dia, todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer crescer junto, né? Porque sozinho você vai mais rápido. Mas junto você vai mais longe. Exatamente. E no mercado que é extremamente competitivo, cara. O agro é muito competitivo, muito competitivo. Por isso que é legal quem está nos ouvindo, ou quem vai nos ouvir no futuro aí, cara, tudo isso que a gente está conversando e trazendo de coisas novas, que são bem fora da caixa, é porque você está tendo acesso à informação que vai chegar no agro talvez daqui um tempo. Então essa informação, você usando ela agora, você já está na frente em relação... Você está se preparando, criando uma base mais sólida para quando você precisar implementar, você já tem a sua cabeça já pensando estrategicamente nessa visão de futuro. Exato. Com certeza, algum tempo atrás, alguém falou, vai ter inteligência artificial no agro. Ah, não, isso acho que não é tão legal. Ah, acho que não vai virar. Virou, e olha o monstro que tá, né?
entra o contexto de dados. Muito se falava de dados. Bom, não, acho que sim, acho que não. Hoje em dia, cara, tudo é orientado a dados. Então, a gente pegar essas informações e colocar na nossa realidade. Às vezes eu não consigo, pô. Às vezes eu tenho uma revenda pequena. Eu não consigo ter 3 pessoas. Eu sou meu marketing, eu sou meu vendas, eu sou meu pós-vendas. Eu ainda tenho que passar o café e atender o cliente, fazer um montão de coisa. Mas a mentalidade de receita, ela já pode ser empregada. Pô, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um papel, vou fatiar esse papel em 3 e escrever marketing, vendas e pós-vendas. Pô, qual que são minhas atividades aqui? O que eu faço? Pô, em marketing eu faço campanha, eu faço criativos nas redes sociais, vai colocando tudo. E aí você com eventos, então vamos supor, pô, não tenho, eu sou sozinho, mas o que você começa a ter uma mentalidade de aumento de receita? Pô, bacana. Porque aí você consegue ver o que você é muito bom e o que você não é. E eu tenho uma seguinte premissa, o que eu não sou bom eu escalo. Simples assim. Né? E até para tomar a decisão de negócios. Às vezes a pessoa precisa contratar alguém, precisa colocar alguém, né? Então já sabe, pô, que eu sou bom em fazer isso, vou contratar alguém para cuidar do meu marketing. Mas já com essa mentalidade de aumento de receita, não é só aumento de vendas. Né? E olha que eu sou da escola comercial, então é meio que... Não, faz muito sentido, porque a dificuldade, às vezes, é de enxergar como crescer. Exatamente. Né? Então, porque assim, beleza, eu já tenho minha carteira de cliente, a maioria das empresas, eu imagino, né, que conversando com essas empresas, eles querem mais crescer geograficamente do que market share. Exatamente. Do que dentro da carteira. Eu vou dar um exemplo do que eu fiz o ano passado na minha agência. Né? Então, beleza, Demarque, mas não é agro, tá bom, mas eu vou dar um exemplo dentro de uma operação para você começar a entender o que eu fiz. Claro. Beleza. Eu tenho um vendedor, né, que aborda as pessoas, aí eu contratei mais um para poder um abordar e o outro fazer reunião e fechar, como se fosse o AP e o RTV, basicamente isso. Um ajuda e o outro faz as coisas. É isso aí. E aí, o que eu fiz? Beleza, estava tendo um fluxo de 0,8 novos clientes por mês na agência. Beleza, eu tenho esse controle e eu consigo entender. Contratos de 6 ou 12 meses. Perfeito. Então, eu já sei também o LTV do meu contrato. E eu preciso, para aumentar o LTV do meu contrato, eu preciso investir aonde? Bom, eu preciso melhorar alguns processos de atendimento para eu poder prever o encerramento do contrato, fazer algumas ações pré-encerramento de contrato, para eu garantir uma renovação ou fazer até uma venda maior de contrato para o ano seguinte ou para o semestre seguinte. Então, eu olhei para a minha operação e eu falei o seguinte, o que eu vou fazer? Olha só que coisa simples que a gente mudou. A gente estabeleceu pontos de celebração de resultado. Legal. Então, toda vez que a gente enxergava que o resultado foi melhor do que o histórico, sei lá, um recorde que a gente bateu de produtividade ou de resultado ou de uma tarefa, né? A gente tem um projeto em fases também. Cumpriu a fase do projeto? Celebra. E essa celebração acontece com o cliente, acontece com o time e a gente ainda publica nas redes sociais, que a gente também conta para o mundo que a gente está dando resultado. Incrível. Não vai falar dados sensíveis, mas a gente vai contar que a gente bateu alguma meta. Meta batida, X%, dá em porcentagem para não entregar dados. Então, a gente começou a operar essa celebração. Nossa taxa de renovação de contrato foi de 40% para 80%, e nosso upsell foi de 3%, 4% no ano para 40%. 10 vezes mais. Então, a gente conseguiu crescer com os clientes internos e retendo mais clientes e pensando na dinâmica com o produtor é a mesma coisa. A retenção é a chave para o crescimento. Exatamente. A retenção e a escala no mesmo produtor é a chave. Porque se o produtor não ganha dinheiro e não compra mais terra e planta e compra mais de você, ou trabalha mais área, ou investe mais em tecnologia dentro da fazenda, ele não vai comprar mais de você. Ele vai comprar sempre a mesma coisa de você. E aí você pode falar, mas essa é a mentalidade do produtor. Não é. É que você não colocou ele no caminho correto. Então, quando a gente pensa em RevOps, né, em operação de receita,
a gente pensa em desenhar jornadas para ajudar o nosso cliente a crescer e assim a gente poder vender mais para ele. Não é uma questão de tentar extrair mais dinheiro dele. Não é isso que a gente está falando. É ajudar ele a crescer a ponto de ele pagar mais para a gente. Porque se a gente ajuda ele a crescer, ele vai comprar mais da gente, ou mais coisas, ou ficar mais tempo. Exatamente isso. E é você escutar também o seu cliente, né? Porque esse ponto que você falou foi cirúrgico, bem. Não é você esfolar o seu cliente. Então, vou vender tudo que eu tenho da minha carteira para ele, ele nem precisa, mas estou vendendo. Não, já vendi aminoácido, vou vender mais. Não é isso. Bota uns folhar ali. Folhar no meio ali e perceber. 30/4, tá tudo certo. Não é isso, não é isso. É você escutar bem o seu cliente, identificar padrões. Então, você ser um solucionador de problema. Cara, isso tá meio batido, né? Então, pô, eu não vendo, eu soluciono o problema. Tem até uns memes disso aí. Mas, cara, é a realidade. Para quem faz um trabalho sério, é a realidade. Você soluciona problema. Então, o vendedor, quem tá ali na ponta, e até a questão de quem faz o pós-vendas, é um solucionador de problema. Eu escuto o que o meu cliente precisa, e isso aí, em algumas empresas, vira até um novo negócio. Então vamos supor, colocar um exemplo muito bobo aqui, tá? Mas só para ilustrar. Cara, eu vendo banana. E toda vez que eu vou no meu cliente, ele fala, pô, você tem maçã também? Eu falo, cara, não tem, só vendo banana. Beleza, vendo a minha banana e volto para casa. E aí eu começo a identificar um padrão. Cara, tem muita gente pedindo maçã. Vale a pena eu abrir uma unidade na minha empresa e começar a vender maçã também? Cara, às vezes vale. Então, essa conversa com o cliente, ela te dá também ideias do seu negócio. E aí eu faço o contraponto também. Toda vez eu chego e falo, cara, eu vendo banana. O pessoal, não quero banana, não, obrigado. Chega um momento que você fala, cara, acho que o mercado tá tendendo a não comprar mais esse produto. E aí eu coloquei todos os meus ovos nessa cesta, e aí eu quebro minha empresa, porque eu não olhei o mercado e não escutei meu cliente. Ou você enxerga a oportunidade de melhorar o teu produto e cobrar mais caro. Por exemplo, beleza, eu tenho 100% dos meus clientes compram banana, mas 20% eles compram recorrente. E se eu fizer o seguinte, olha, você me paga por mês e eu te entrego banana toda semana ali na sua fazenda. Exatamente. Pronto, aí você vai cobrar mais caro, claro, porque você vai fazer o serviço de entrega, você vai agregar valor ao teu produto, você vai conseguir fazer algo a mais. Então, por exemplo, numa revenda, né? O pessoal fala, meu diferencial é o atendimento. Pô, gente, atendimento é obrigação, velho. Exatamente. Ainda mais no agro, que é um atendimento que você tem que educar o cliente a usar o produto. Exatamente. Entendeu? Então, atendimento é obrigação. Para de falar que atendimento é o teu melhor. Ah, não, porque o nosso atendimento consultivo é o melhor. Cara, você tem... Então, me mostra... Se é o melhor, me mostra o processo que você faz dentro da soja. Não, a gente não tem isso desenhado. Então, não é o melhor. Porque só é melhor se existe um processo, uma metodologia própria, desenhada, onde você treina todos os seus vendedores a aplicar aquela metodologia e ela vai sendo renovada e atualizada conforme o tempo. Se você não tem nem a V4 desse fluxo, sim, você esquece, você não tem um atendimento diferenciado. Se sua meta é aumentar receita na sua empresa, mas marketing e vendas ainda estão brigando, você tem um problema de estratégia. A agência Chá Agromarketing é especialista em estratégias para o agro. Unimos performance e CRM para transformar a atenção em oportunidade para o time comercial, e não só em engajamento ou números legais nas redes sociais. Estruturamos funis e automações por tipo de safra e manejo, incluindo cadências no WhatsApp, para acelerar resposta, nutrição e reabordagem de carteira para aproveitar todo o potencial atuando junto com os RTVs. Clica no link na descrição e agenda uma sessão estratégica gratuita. Agência Chá Agromarketing. Improvisadores só prometem. Agente com estratégias no agro bate meta. E um ponto legal, vamos desmistificar uma parada aqui. Quem tem dado não tem opinião. Exato. Então, se você chega numa empresa e fala, pô, o meu melhor é meu atendimento. Fala, tá, então como tá o seu NPS? O NPS é uma nota de promoção, né, da sua empresa. Não tenho. Pô, como que tá ali o feedback? Então, vamos no Google. Como tá o feedback do seu Google ali? Também não tem.
Então você fica num achismo, colocando isso, e às vezes é uma métrica de vaidade. Então eu acho que é isso. Mas eu tenho orgulho do meu atendimento, mas o seu cliente não gosta. E aí, exato, entendeu? E o nosso papel aqui é exatamente isso, é quebrar essa questão. Opinião, ela sempre vai existir, eu acho que ela é extremamente importante, é o que nos faz humano. Mas, cara, que ela seja baseada em informações relevantes, dado. Pô, Lucas, eu não consigo. Cara, faz um papelzinho, deixa na sua revenda e fala, cara, o que você achou do meu atendimento de 0 a 5? Pô, nem todo mundo vai parar para fazer, mas você vai começando a identificar padrão. E volta no que a gente falou, cultura. Então, esse aculturamento de querer mudar, de querer fazer diferente, né? E o básico bem feito, ele funciona. A gente está falando em termos de inglês, a gente está falando de várias coisas, mas eu estive na Growth Conference, que é uma conferência que tem de Growth, no ano passado, eu conversando com uma moça, ela falou, cara, tudo isso que foi falado aí já existe desde que o mundo é mundo. Só foram ressignificados. Então, cara, desde que o mundo é mundo, existe marketing, vendas e pós-vendas. Desde que o mundo é mundo. O que a gente está fazendo agora é unindo essas 3 verticais e dando um nome. Mas, cara, isso existe faz muito tempo. A gente não está reinventando a roda aqui. A gente está reconsiderando alguns pontos e mudando um pouco a visão de estratégia. Né? Então, olha o básico. A gente está falando em termos técnicos, termos difíceis ali, né? Mas olha o básico. Cara, como que tá minhas ações de marketing orientado a dado? Pô, esse post, quanto que ele deu? Essa ação que eu fiz, esse evento que eu fiz, como que foi? Beleza, pega essas informações. Como que estão as vendas baseado do que veio do marketing? Cara, tá assim, tá assado. E como que tá meu relacionamento com o meu cliente? Básico. Pô, comecei a virar uma rotina. Consigo fazer uma reunião no mês, cara. No mês, para unir as 3 pontas. Pra gente ter ideias. E as coisas vão ficando cada vez mais intensas. Até o momento que você fala, pô, cara, hoje eu consigo na ponta da língua. Se eu tô sentado trocando uma ideia, tomando um tererezão, meu amigo pergunta, como que tá aí seu marketing? Cara, a gente tá com tanto por cento. A gente tá fazendo isso. Pô, legal. Como que tá o seu número de vendas? Cara, a gente tá vendendo tanto. Por quê? Porque eu escuto o Ben lá na Lei de Cultura também. Mas porque eu tô começando a praticar o que eu faço. Entendeu? E porque ele se inscreveu no canal e deu like no vídeo também. Foi? Exatamente. Entendeu? Porque ele é um agromestre digital. Entendeu? Exatamente, né? Então, para você tá aí ouvindo a gente, aproveita, dá o like nesse vídeo, manda isso pro teu time comercial, manda isso pro teu time de marketing, manda isso pro teu time de pós-venda, pro seu time de atendimento, pro balconista lá que fica na loja. Todo mundo precisa ouvir isso para começar a ter uma cultura de, pô, eu preciso ouvir esses caras e começar a pensar em como eu posso melhorar o meu processo. Gente, a gente tem que lembrar que esforço não é sinônimo de resultado. Tá? Ele é esforçado, né? Mas ninguém chama ele para nada, né? Ele só se esforça e não dá resultado, só enche o saco. Fica cansado. Até que ele é esforçado, né? Ele tá lá mais por dó do que por outra coisa. Então, esforço não é sinônimo de resultado. A gente precisa enxergar e ser eficiente. Porque produtivo, também produzir muito, não é ser eficiente. Eficácia e eficiência, ele significa eficácia, né? Eficiência também não é eficácia. Eficácia é você ter resultado com o que você conseguiu, com o mesmo esforço que você conseguiu gerar. Então, esforçou, resultado. Agora, eficiência é você fazer muita coisa em pouco tempo. Isso é eficiência. Então, é isso que a gente tem que enxergar também dentro de uma operação. Quais são? E a gente entra um pouquinho no growth, que também está dentro do DevOps, né? O growth, né, de crescimento, de aceleração, é encontrar esses pequenos parafusos que a gente precisa apertar, que vai gerar grande mudança na operação, ou mudanças significativas na operação. Que foi o que eu falei da minha operação lá, né? Pô, eu implementei um processo de celebração, o cliente começa a ver mais valor no meu trabalho, também publico isso a público, integrado com marketing, porque isso não motiva só interno no meu time, mas motiva outras pessoas que estão vendo que a gente está gerando resultado a também cotarem com a gente. E, claro, a gente também implementou alguns outros processos que contribuíram, mas esse foi o processo que a gente viu mais resposta do cliente externa dentro da operação. Então, às vezes, uma ação que você olha para os números e pensa e faz, muda completamente o
fator crescimento, né? A curva de crescimento da empresa. E até um ponto legal, bem, é a questão do eu não tenho conteúdo. Cara, você não tem conteúdo? Se você estudar dentro da sua própria empresa, você tem várias coisas para criar conteúdo. Você fez isso aí de uma forma, uma baita sacada. Então, às vezes, pô, a interação com o cliente, obviamente, bem alinhada. Não vou sair postando reunião que eu não avisei o cliente que eu vou postar. Mas alinhando bem com o cliente, você tem conteúdo pra caramba. Eu vou pegar até um exemplo bem bacana de criação de conteúdo de um pessoal que está evoluindo, que é o pessoal da TBDC. Cara, eles humanizaram muito a marca. É legal de ver, né? A gente tem grandes exemplos, que nem o João e o seu Eduardo, os primos Agro, mas focando nessa esfera mais de empresa mesmo, né? Cara, tá muito legal, porque assim, eles humanizaram a marca. É uma marca humanizada, entendeu? E você pode fazer dentro da sua empresa também. Então, dá para ser feito, dá para ser feito. Perfeito, perfeito. Sensacional. E, por último e não menos importante, quais erros que atrapalham o crescimento e como a gente corrige com dados e alinhamento de time. Então, quais os erros que são mais comuns na hora de fazer o RevOps, por exemplo, né? Ou dentro de uma operação de receita, que é vendas, marketing, pós-vendas. E antes disso, só mandar um abraço para a Alice e para a Ana, que estão sempre aí com a gente, né? Bom dia, Alice, bom dia, Ana, atrasado aqui, que a gente se empolgou com o assunto, aí eu não quis pausar para cumprimentar vocês, mas agora, antes da gente ir para a reta final, a gente cumprimentou aqui. Bom dia, pessoal. Cara, acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar é a descentralização de processo. Porra, explica. Beleza. Cara, hoje a gente tem marketing, a gente tem vendas, a gente tem o pós-vendas quando ele existe. Cada um tá na sua caixinha olhando pro seu próprio umbigo. Primeira coisa que tem que cortar, isso. É olhar para a empresa. A empresa ela tem que ser beneficiada das nossas atuações. Então, quebrar essa questão do ego mesmo, né? Questão do ego. Une tudo. Beleza. Outra questão, começar a utilizar dados a seu favor. Então, muita gente fala de dados, não, tenho aqui orientação a dados, mas não usa. E não precisa ser megalomaníaco. Já tem um BI enorme, cheio de gráfico. Não, cara, começa com o básico do básico. Pega ali, vê como estão suas vendas da semana. Vendi tanto essa semana. Pô, legal. Como estão suas vendas do mês? Como que estão o processo de venda? Então, acho que eu até colocaria um ponto que chama isso também, que é o CRM. Lucas, eu não tenho CRM. Não tenho como começar um CRM. Cara, joga no Google, CRM gratuito. Cara, assiste 5 vídeos. Teve até um que a gente fez juntos aqui, que é de CRM também. Pô, vai para lá, pega essas informações e constrói. Porque eu começo a ter visualização do que está acontecendo na minha empresa. Visualização do que está acontecendo no meu setor. Então vamos lá. Integração dos times, visualização clara do que está acontecendo, e depois colocar em prática. Porque se você não faz, fica só no campo das ideias. E aí é difícil a gente começar a acelerar isso. Então começa a fazer. Do básico, né? Então, 3 pontos. Diminui o ego, olha o que está acontecendo e começa a fazer. Boa, boa. É isso. Eu acho que tem uma frase do Edward Demis, é isso? Como é que é o nome do cara mesmo? É alguma coisa assim, Edward Demis, ele fala assim, em Deus eu acredito e confio, no resto me tragam dados. Tragam dados. Conta dados no argumento, cara. É isso. Boa. É exatamente isso. E aproveitando a deixa do Eduardo, o Eduardo falou que está ansioso pelo evento da Lead Culture Insights de agromarketing digital. Eduardo, que legal. Galera, quem está ouvindo a gente aqui, se você ainda está antes do dia 8 e 9 de maio ouvindo esse episódio, lá aqui no link da descrição desse vídeo ou desse episódio aí no Spotify, onde você estiver ouvindo, vai ter ali uma descrição e tem o link para o site da Lead Cultura. A gente vai fazer um evento dia 8 e 9 de maio. Dia 8 a gente vai falar só sobre as redes sociais, dia 9 a gente vai falar só sobre marketing, integração de marketing e vendas. A gente vai mostrar funis, vai mostrar um monte de coisa legal. A gente só trouxe especialista do mercado que está no campo de batalha, fazendo as coisas e trazendo coisas táticas e estratégicas para vocês. Então, não é um evento igual os outros eventos do agro, não, que vai falar de agro. A gente vai falar de marketing no agro. Então, a gente vai trazer exemplos específicos de agro. A gente vai trazer só coisas voltadas a isso. Então, obrigado, Eduardo. Também estamos ansiosos aí para o evento. Vai ser muito legal. O José Tonon falou aqui, fazer o básico bem feito. Exatamente. Tem um amigo meu
A Alice diz que também vai estar presente ao 3º ano, já é o 3º evento da Ana, olha, da Alice, né? Pô, Alice, obrigado ali. A Beatriz também está sempre com a gente, show demais, muito bom. E gente, sem brincadeira, é muito barato, R$147. Pô, Bemarte, eu não vou poder dia 8 e 9, vou estar em evento, dia de campo na fazenda, né? Não tem problema, vai ficar gravado. Então vai lá, garante seu ingresso, R$147, gente, é o evento mais barato. Eu fiz barato porque para vocês conseguirem todos participar, não tem nem discussão, porque 147 não paga nem só gasolina para visitar a fazenda. Então não tem desculpa. Quem não assistir é porque não está querendo melhorar. Então, se você quer melhorar, quer evoluir marketing, vendas e pós-vendas, é melhor você clicar no botão aqui embaixo ou no link aqui embaixo de leadcultura.com.br, ou vai lá, leadcultura.com.br, lá tem o link do evento, lá você clica e garante seu ingresso. Fechou? A Ana também, ó, estará presente, será muito bom também. Vários leadcultores, leadcultoras, agromestres, agromestras digitais aí, perfeito, maravilha. Lucas, foi um prazer inenarrável ter você aqui com a gente, um assunto muito profundo. Esses papos aqui é difícil ter dentro do agro, então muito obrigado por ter trazido tanto conhecimento, tanto novidade para dentro do agro. Eu vou falar que dentro da liticultura eu trouxe esse assunto uma vez, que foi, mesmo no maior evento de marketing da América Latina, que é o RD Summit, teve uma palestra falando sobre RevOps. Uma única. Foi aí que eu aprendi aquela do Bulltie lá, que eu mostrei aqui. Sim. E tal. Então foi ali que eu comecei a pensar em RevOps. Né, em 2024, ano passado, que é o Marcão da 8D Pro, um cara sensacional, conheci ele pessoalmente, a gente em bootcamps da RD e tal, que são treinamentos e tal, sensacional. E, cara, saber que tem alguém pensando nisso no agro e tá com a gente aqui no nosso time da Liticultura, isso aí é assim, ó, de arrepiar de verdade, ó. Tô todo empolgado para ver o que a gente vai conseguir ajudar o agro a se desenvolver nesse sentido. Pô, muito obrigado, parabéns pelo teu trampo, velho. Cara, muito obrigado pelo espaço e colocar até um agradecimento especial por fazer parte da Lidicultura. E até parafraseando a questão que você falou do ingresso e tudo mais, cara, a gente estuda muito. A gente coloca mesmo a pele no negócio para trazer o melhor para vocês. Então, é ir em evento, é estudar, é passar madrugadas e madrugadas olhando e aplicando as coisas. Então, aqui eu falo com propriedade. Dentro da Lidicultura vocês têm um aparato de coisas que vão chegar no agro, mas vão ser da vanguarda desse conhecimento. Então, obrigado, né, bem, pelo convite para eu fazer parte aqui, tanto do programa como da Liticultura. E, cara, contem comigo no que precisar, tem minhas redes sociais, estou totalmente aí à disposição para apoiá-los. Perfeito. Lucas Ordonho em todas as redes sociais, é só buscar lá? Lucas Ordonho em todas as redes sociais, e agora o Agritech Podcast, que faz parte do Agro Resenha também, a gente fala de tecnologia e inovação lá no agro também. Top, top. Vou deixar o link aqui também na descrição. Então, beleza, pessoal. Ó, foi um prazer inenarrável estar com todos vocês mais uma vez. Semana que vem vamos falar sobre marketing digital e marketing tradicional. Como que o canal rural se adaptou ao digital. A gente vai falar com nada mais, nada menos que Júlio. Júlio, diretor de operações lá do canal rural. Então, fique ligado aí no nosso próximo episódio, que a gente vai falar sobre como mídias tradicionais podem aproveitar o digital. Então, um forte abraço para vocês, muito obrigado pela audiência e valeu!